Todo mundo bem? Eu espero que sim. Eu espero de coração que sim. Fabi, muitíssimo obrigada por essa abertura. Muitíssimo obrigada por essa recepção. Você estende, né, o tapete com flores e eu entro neste tapete com o meu abraço, com o meu carinho. Quem se deu esse abraço hoje de manhã? Então, se vocês ainda não se deram, por favor, eu quero um abraço. Por quê? Esse tema, gente, de verdade, foi preparado com muita agonia, com muita dor, com muita tristeza. E por quê? Porque é algo que está borbulhando, né? É uma palavra que está, né, tamborilando e megafone, né? Burnout, burnout é queimar, burnout é o fogo, né? É o fogo que queima. E todo mundo já ouviu essa palavra de alguma maneira, em algum lugar. Então, eu convido vocês a respirar fundo, sim, porque a gente vai entrar numa seara que traz reflexão, né? Burnout é uma situação que só quem trabalha pode viver. Então, não adianta falar que quem não tem algum tipo de atividade em que está submetido a outras pessoas e o ambiente com outras pessoas se relacionando e com demandas, não vai viver, tá? Burnout é uma situação psíquica e emocional e necessariamente relacionada ao ambiente de trabalho, tá? Então, não existe em quem não trabalha, tá? E em quem não está relacionado com outras pessoas. Ah, eu tenho burnout em casa. Não, você não tem, tá? Definição. E precisa ter, sim, alta demanda, tá? Alta demanda de outras pessoas e precisa estar cada vez mais sendo demandado e ter a sensação de que não consegue chegar naquela resposta, naquele desempenho e vai aumentando a sua autocobrança e vai começando a se questionar em relação à sua capacidade de entrega, a quem é o seu eu. E aí a pessoa começa, será que sim? Será que sou eu essa pessoa? Então eu vou começar falando de um lugar que eu conheço e de uma pessoa que eu conheço. Muito prazer. Eu sou a Lude. Para quem me conhece, sim, eu sou um potinho chamada Ludmila. E para quem não me conhece, só ouviu falar da doutora Lude, eu tenho vastos 1,5 metros de um monte de estudo concentrado. Sim, eu sou uma pediatra, sim, eu sou uma neonatologista. Sim, eu sou acupunturista. Sim, eu sou especialista em saúde quântica. Eu sou aromaterapeuta. Mas antes de tudo, eu sou uma pessoa. Eu sou uma mulher que acabou de fazer 49 anos. Eu sou filha de uma professora de francês. Eu sou irmã de uma bióloga maravilhosa que me deu um sobrinho lindo que vai fazer 9 anos. Fui filha de um professor pardal, engenheiro, pianista maravilhoso. Sou mãe de 3 gatos que vocês vão ouvir, porque eles estão miando porque mamãe chegou em casa. E sou uma pessoa absolutamente grata pela minha vida e pela oportunidade de conhecer tantas pessoas de diversas maneiras e por poder compartilhar e dividir
o que eu estudo, aprendo cada dia mais. E quando a gente divide, a gente multiplica. E o que eu multiplico é o amor pelo conhecimento. Então, eu vou dividir com vocês hoje algo que é o amor, sim, pelo conhecimento, mas por tentar ajudar de maneira menos tóxica, a cuidar de uma situação que é absolutamente destruidora e absolutamente causadora de muita dor dentro de casa. Porque quando a gente está na cadeira de quem vive a situação do burnout, todo mundo que está ao lado dessa cadeira e pais, filhos, parentes, amigos, veem a gente sofrer, sofrem junto e muitas vezes não sabem como se manifestar. Alguém aí já teve alguém próximo vivendo essa situação? Quero ver mãozinhas. Coloca no chat para mim. Quem já teve alguém por perto que viveu a situação do burnout? Insônia, dores no corpo, perda de apetite, alteração de trato digestivo, a pessoa não consegue se alimentar ou vomita demais, muda o trânsito intestinal ou fica constipado ou tem diarreias do nada, principalmente mudanças de humor repentinas, irritabilidade. A mosca passou, vai morder a mosca. Por que que você passou? Tudo irrita, som, luz, mudança de humor e chega em casa e quer conviver cada vez menos, a família sofre demais. O choro da criança incomoda, mas a criança não sabe se manifestar de outra maneira. Por que que tá chorando? A criança não sabe se manifestar de outra maneira. Eu briguei com a galera no hospital porque estavam fazendo coisa errada e quem paga são as minhas crianças, que estão pedindo um colo, que estão felizes porque eu cheguei em casa e querem um abraço, querem me dar um beijo, querem me mostrar o desenho bonito que fizeram na escolinha. Alguém aí está se identificando com essa situação? Eu mandei um vídeo hoje para algumas pessoas, convidando para esse momento. Por quê? Eu recebo no hospital crianças que no momento em que a gente está sozinho, está brincando, está conversando, as crianças choram, dizendo: minha mãe chega em casa e não quer brincar comigo. Minha mãe, meu pai trabalhou o dia inteiro e não quer brincar um pouquinho. 10 minutos. 10 minutos. Um colo, um chamego, um abraço, um dizer: eu estava com saudade de você. Eu pensei em você hoje no trabalho. Vamos assistir um desenho junto? Senta aqui no colinho do papai, senta aqui no colinho da mamãe e dá um abraço. Só um abraço. Aí você vai tomar seu banho, que o papai vai conversar 1 minuto com a mamãe. E aí depois eu vou lá para ver se você tá cheirosa, para ver se você tá cheiroso. Traz o cangote para eu sentir o cheiro. Gente, é uma bobagem que faz toda a diferença para aquela criança. E passa muito rápido, sim, Fabi. De repente tem 3 anos. De repente está com 10. E tá com 10 e não quer mais falar com você. Tá com 10. Ih, eu tô vendo lágrima rolando. Gente, pode pegar aí o rolo de papel higiênico, porque eu vou provocar. Esse é o meu lugar de provocar e de cutucar. Então eu vou pedir licença para começar. O burnout nas crianças. Que será que causa, hein? Que será que causa? Vamos ver? Eu tenho que passar. É o esgotamento dos pais pela pressão e excesso das demandas no trabalho e as diversas formas dessa demanda.
Então, é um colega que grita, é um colega que chama a gente de incapaz, é um colega que, de alguma maneira, faz algum tipo de assédio, alguma coisa que às vezes não estaria adequado fazer naquele ambiente, tá? Dizer que aquele cargo não serve para fulano ou para Beltrano, algum tipo de preconceito inadequado, tá? De diversas características, usa palavras inadequadas e hoje muitas situações não cabem no ambiente de trabalho, tá? E o que isso representa para as crianças. Em 2024, nós tivemos um aumento brutal, tá? Das notificações de burnout. E de onde veio essa denominação? Gente, tem mais de 50 anos o termo, tá? E foi cunhado por um psicanalista. E isso é uma doença exclusivamente ocupacional, vinculada ao trabalho, tá? E olha só, aqui o ano passado, quase 500 mil afastamentos. Isso é um CID, está classificado no Código de Doenças Internacionais, tá? Afeta diretamente a produtividade, o bem-estar no ambiente de trabalho, mas isso se reflete na vida, se reflete no psicossocial, porque a pessoa começa a se retirar, a pessoa não quer conviver com ninguém, ela quer silêncio, ela quer paz. E ela não quer ouvir voz de ninguém, de ninguém. É horrível. O que a gente vai ver nas famílias, tá? Nos pais. Estão sempre cansados, estão sempre exaustos, não têm vontade de fazer absolutamente nada, não tem disposição física, não tem disposição emocional, não tem no final de semana, não querem. Vamos passear no sol, não quero, tô cansado, quero ficar na cama, né? Não querem nem tirar o pijama. Dificuldades horrorosas e cada vez piores de dormir, vão começando a colocar os comprimidinhos para dormir e é um sono que não repousa, é um sono sem profundidade, incapacidade, sentimento de incapacidade na produtividade, não tem motivação nenhuma para fazer as coisas que habitualmente fazem, é tudo no piloto automático. Acorda, toma café, liga o carro, vai trabalhar, volta. Pega e sempre com o celular na mão para diminuir a percepção de existência, extremamente irritados sempre, dificuldade para olhar no olho, dificuldade para estar perto, dificuldade para estar presente, e as decisões ficam cada vez mais difíceis de tomar. Ah, pera, depois eu penso, ah, depois eu vejo isso. Começa a procrastinar. E eu quero ficar longe? Ah, não, não quero ver tal pessoa. Também não quero ver tal pessoa. Ah, também não quero. Ah, não, fulano. Não, não quero, não quero, não quero, não quero, não quero. Eu só me quero. Eu só me quero e eu só me quero em silêncio, mas os meus pensamentos estão um tomando o espaço do outro e do outro e do outro e do outro, e isso aqui vira tudo uma bola, e eu não consigo dormir porque um pensamento toma o espaço do outro, eu desperto. E eu não consigo mais ter paz, em momento nenhum, em lugar nenhum, nem em mim. Difícil isso, né? Bem difícil. E o que que isso causa para as crianças, na saúde das crianças? Pela medicina chinesa, e isso é uma coisa que eu amo de paixão, cada órgão é morada de uma das emoções. E as crianças, elas não sabem falar nem direito o que elas estão sentindo fisicamente, muito menos dar nome para a emoção que elas estão vivendo, traduzir. Tô sentindo. E aí ela manifesta alguma coisa, ela explode de alguma maneira, né? E muitas vezes é o órgão que fala. Se a raiva é o que está predominando,
Pode ser uma manifestação hepática. Se a tristeza é o que está predominando, pode ser uma manifestação pulmonar ou de pele. O externo daquele órgão também pode se manifestar. No fígado, é a boca. É a criança que grita em excesso. No pulmão, é a pele. Ou é uma criança que tem quadros respiratórios de repetição. A angústia ou a preocupação excessiva, crianças muito preocupadas, estômago, né? Aquela criança que tem sempre vômitos, 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 ou muita dor de estômago, refluxo, a pensar, né? A coisa do estresse, aquela criança é, que tem tem sempre dor, sempre dor. Pensar, né? Pensar nisso. E o medo mora nos rins. A criança que escuta sempre: para de chorar, engole o choro. Será que não é a criança que tem o que a gente chama de enurese noturna, que faz xixi na calça, faz xixi na cama à noite? Engole o choro. E à noite tem o xixi na cama. E aí, o que que a gente tem visto muito? Aumentar nas crianças só manifestando o que elas estão recebendo, porque a criança é só o receptáculo, né? O que você põe de bonito ou de feio, a criança é a sementinha. E como você rega essa semente, né? Elas estão manifestando o comportamento. Você não vai ter uma criança que não grita, não explode, não bate, se ela não vê isso. São comportamentos reproduzidos do que ela vê. E a gente está vendo aumentar isso aqui nessas crianças, ó. 18% de isolamento social, a criança que se recolhe, 38% de ansiedade aumentando, transtornos de sono, como é que essa criança está dormindo? Muito mais irritadas, muito mais dificuldades na escola, dificuldade de aprendizado. Será que esses pais não estão atrapalhando os filhos por causa do comportamento dos próprios pais? Então, os pais estão precisando de ajuda e a gente precisa ajudar os pais para ajudar as crianças. Então, a gente começa pelo adulto para poder cuidar das crianças também. E aí, para a gente combater isso, precisa da terapia, sim. Precisa de busca de outros recursos. Se eu precisar de recurso medicamentoso, eu vou lançar mão, sim. Mas eu tenho que ter um tempo de olhar para mim. Atividade física, alimentação, conexão com as pessoas, exercer a minha fé, exercer a minha fé. E essa fé tem que ser exercida em família, alimentar isso, alimentar, nutrir os laços e a comunicação aberta entre todos. Não, não vamos falar isso com as crianças, não. Vamos sim, vamos sim. Ó, papai hoje, mamãe hoje, tá triste. O que que é a tristeza? É quando aconteceu alguma coisa que deu vontade de chorar. A criança chora também, ela vai entender quando a gente fala, a criança entende. A criança entende, não tem que esconder nada e não tem que mentir. A gente tem que olhar no olho e ser transparente, coração com coração, a criança entende. E como a gente vai fazer isso com as crianças, tá? Tentar diminuir o estresse na família inteira, tá? E tudo fazer junto. E tem um monte de coisa que a gente pode fazer junto, um monte de coisa que a gente pode fazer junto. Por que excluir? Não é família? Não resolveu ser família? Então vamos fazer em família, para fortalecer o vínculo, para fortalecer. São duas pessoas, é um casal. Então, ele não pode dar coice nela, nem ela nele. Entrou um terceiro aí na brincadeira? Vamos colocar junto, vamos trazer para perto, fortalecer. São quatro, são cinco, são oito, trazer para junto. Todos, todos. E um olhar para o outro. A mesa não pode ter eletrônico. Como foi o seu dia? Como foi o seu dia? O que que teve de legal hoje? E o que que teve de não tão legal? Isso é importante.
para entender que nem tudo são flores, mas nem tudo são pedras. O que foi bom para um pode fazer o outro sorrir e aliviar o peso, aliviar a dor. Poxa, vamos valorizar o que é bom para o outro. Isso pode diminuir a minha dor. A conquista, celebrar as conquistas. Então, o que que pode minimizar os danos na família? Exercer a fé juntos. Olha a mãozinha da criança, da mais velha até o vovô. É tão importante. Fazer a refeição desde o preparo juntos, que seja uma vez na semana. Desde pegar o ovo para colocar, não é farinha, né, Fá? Não pode ser farinha branca, né, Fá? Então, colocar desde o preparo, ver o pãozinho, o bolo, o que for, crescer no forno. Olha que legal, né? Perceber tudo. Ir à mesa, sentar juntos, conversar, fazer uma brincadeira ao ar livre. Vamos jogar peteca, vamos jogar bola. Vamos fazer juntos. Mas hoje o que que a gente vê na mesa? Cada um no seu celular e ninguém no mundo de ninguém. Oi? E era uma terapia para ajudar no burnout. Chegamos onde eu queria, tá? Por quê? Porque realmente alivia o estresse. Coloca no chat que depois eu vou ver quem hoje fez uso direito, com rotina do seu óleo essencial para minimizar o peso do seu dia. E qual foi esse óleo essencial? Eu não sei se as pessoas viram que antes da gente começar aqui, antes de eu começar a falar, eu inalei uns 3, 4. Uns 3, 4. Hoje eu estava muito nervosa por conta dessa aula e mais um monte de outras coisas do hospital. E para eu conseguir me centrar para isso tudo aqui, desafiador, desafiador. Foram uns 3, 4. Ah, começar pelo Líbano. Começar pelo Líbano, me traz de volta. Me dá conexão, me faz falar o que eu posso falar. Depois dele, alegria. Vamos trazer alegria para esse povo. E depois, raiz, voltar para minha essência. E eu vou falar do que eu queria aqui. Por que incorporar uma terapia? Porque a gente vai lá no nosso centro. A gente sente o cheiro e vai lá no nosso centro. E a liberação de neurotransmissores modula o nosso estado de bem-estar ou não. E a gente pode fazer isso de maneira muito simples. Muito simples. E aí, a gente diminui o estresse, diminui o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, diminui a ansiedade, diminui tristeza, porque aumenta a liberação, não a produção de dopamina e serotonina, que são os neurotransmissores de sensação de bem-estar e de prazer, de curta e de longa duração. E o mecanismo de ação é justamente através da liberação dos neurotransmissores que vão agir aqui, ó, sistema nervoso central. E pode ser de curta ou de longa duração, de média duração, e também atua na liberação, no controle hormonal. Cortisol, nosso hormônio de estresse. A gente consegue fazer isso? Consegue. E é seguro. A gente só tem que saber qual e como. E aqui, ó, preciso dizer. Para a gente ter esse efeito, já que a intenção é cuidar de mente, é inalado. É inalado, tá? Não tem que pensar em outra forma de uso para essa situação. É inalado, tá? Especialmente para a gente preparar o ambiente quando a gente está chegando em casa. É para preparar a nossa casa, tá? Se a gente vai sair para o trabalho, eu não trabalho. Hoje eu mandei algumas fotos para algumas pessoas que me perguntaram. Eu só trabalho com um difusor do meu lado. Aonde eu vou, eu tenho um difusor. E eu levo para o hospital. E eu antes só levava um pequenininho que tem uma capacidade menor, hoje eu levo um maior. Por quê? Porque as pessoas que estão do meu lado também são muito beneficiadas. Eu levo um que fica o tempo inteiro ligado. Onde eu vou, eu tenho óleo essencial, eu tenho um difusor de óleo essencial. Difusão são as maneiras de uso de óleo essencial, tá? Então, a difusão, que é assim no ambiente, a inalação, que é gotinha na mão, e profundamente. Massagem. Massagem também é maravilhoso, vai aliviar tensões.
e aí vai cair na minha corrente sanguínea, vai fazer um efeito mais prolongado, tá? E eu só preciso saber quais são os óleos que eu vou usar nessas condições aqui e ter o cuidado de depois não passar perto aqui dos meus olhos, tá? E aí a gente vai cuidar do ambiente em que os adultos estão para a gente poder ver o resultado nas crianças, tá? Como eu já falei, eles são os receptáculos. O que a gente coloca nessas crianças, elas vão responder positiva ou negativamente. E ultimamente a gente tem visto essas crianças sofrerem demais. Vamos começar? Bora para os prints? Podem preparar, gente, porque agora vem assim, uma enxurrada de olhos. Daqui para frente é só print de tela, hein? Lavanda. O que que a lavanda vai promover para gente? Além da melhor qualidade de sono, tá? A honestidade emocional. Eu posso ter a emoção que tá vindo. Eu permito essa emoção de acontecer, tá? E saber quem eu sou. Autoconsciência e clareza, tá? O Olíbano. Lembrar de não usar lavanda durante o dia, tá? Senão vai parecer um bando de zumbi dormindo. Eu sou super sensível à lavanda, eu não uso lavanda durante o dia. Olíbano, esse aqui. Em todos os lugares eu tenho olíbano assim, eu tenho olíbano em rolon, né? Então, para onde eu vou, eu tenho olíbano, tenho. Esse aqui é o meu de carregar pro hospital, esse aqui é o meu que fica aqui, tenho do lado da minha cama também, tenho no banheiro, tenho no carro. Onde eu vou, eu tenho olíbano, porque eu não posso ficar sem ele. É ele que me devolve para mim. Ele me devolve para mim. Então, é a proteção, a sabedoria, a intuição e o meu propósito. Todo mundo aqui tem propósito, todo mundo aqui sabe qual é o seu propósito. Eu descobri de novo o meu por causa disso aqui. Camomila romana. Camomila romana, que também, esses três primeiros aqui são os seguros para usar com criança desde pequenininhas. E a camomila romana, ela é a resiliência e também clareza, também se permitir receber e doçura, doçura. Por que não? Tá todo mundo tão áspero, amargo, querendo bater na sombra. Doçura. Se permita receber. Bergamota é autoconfiança. Quando a gente começa a duvidar da nossa capacidade, bergamota, sim, eu posso. Sim, eu sei. Sim, eu dou conta. Por que não? Bergamota. Citronela não é só um repelente, ela também dá clareza e ela ajuda a dar o perdão. Sim, eu perdoo. Só lá? Não, aqui também. Às vezes a gente também precisa se perdoar, tá? É importante, é importante. Copaíba, também. Auto perdão. Para eu conseguir perdoar lá, primeiro eu tenho que aprender a perdoar aqui. Copaíba, tá? Tudo que eu vou falar aqui, eu não vou falar nada dos efeitos físicos, tá? Eu vou falar só dos efeitos psicoemocionais, tá? E é a redefinição de quem eu sou. Quando eu sento na cadeira do burnout e eu começo a questionar quem eu sou, se eu sou capaz, se eu dou conta, a Copaíba fala sim, você tem o direito de questionar tudo isso e de redefinir o seu eu, tá? A Copaíba faz isso. E te devolve seu propósito. Copaíba com frankincense, lembra que eles andam de mãos dadas? Olha que dupla incrível. A cúrcuma. Nossa, olha como ela é linda. Gente, eu coloquei só as fotos das plantas, porque às vezes ninguém conhece as plantas, né? E olha como a cúrcuma é linda. Ela dá pra gente também resiliência e o poder de restaurar, de regenerar a nossa paz. O eucalipto limão, esses que têm aí um asterístico, a gente faz uma pausa, tá? Tudo isso no difusor com calma. Esses que têm um asterístico, atenção, acima de 7 anos. Por quê? Porque eu tô falando de
sistema respiratório e sistema neurológico ainda imaturo e tem moléculas que podem não ser adequadas para crianças pequenas, tá? O eucalipto-limão tem muito um 8-cineol e o eucaliptol, tá? Pode não ser legal deixar ele muito concentrado em lugares que tem crianças. Esse aqui é aquele que dá aquele cheirão de sauna, tá? E às vezes as crianças podem acabar tendo desconforto respiratório na presença dele. Adultos, aumenta a clareza de limites. Sabe aquele cheiro gostoso de sauna? Quem gosta de fazer sauna entra e sai de lá revigorado? É isso aqui que a gente sente o cheiro, tá? E a sensação de estou protegido. Gerânio, que a mulherada ama de paixão, né? É a sensação do perdão, né? E de empatia. Eu sei o que você está vivendo, eu sei o que você está sentindo. E às vezes, quando a gente está na cadeira do burnout, a gente não quer saber de ninguém. A gente não quer saber o que o outro está vivendo, o que o outro está sentindo. A gente quer mais é que se lasque, né? Não quero saber do outro, é simples assim. Mas é importante que a gente saiba, tá? Ó, outro aí que alto lá com os pequenos, tá? Hortelã-pimenta. Primeiro que a gente já sente aquele uau, vamos pra vida, né? Mas ele dá coragem, ele aumenta o nosso otimismo, né? Então, ele faz isso por nós. E dois que eu amo de paixão, aqui ó, Jasmim. Jasmim, ele traz mais autoaceitação, mais positividade e doçura também, muita doçura. Quando eu falo isso muito para as mulheres, né? A mulher, quando ela entra, quando ela veste muito a couraça e a armadura de que ela tem que fazer tudo, e ela perde aquela posição do eu feminino dela, Jasmine, devolve isso pra gente. Eu não fico sem jamais. Isso aqui para mim é vida. Jasmim para mim é vida. E o osmanthus, que é um jasmim do imperador, que tem em alguns dos nossos blends, tem, por exemplo, no Intune, tem em alguns dos blends infantis, inclusive, dá a gentileza e dá a flexibilidade, dá o jogo de cintura. É importante, dá a sensação de abraço, de acolhimento. A gostosa da laranja, né? Que faz a gente ficar mais leve, mais presente, aumenta a concentração também e é abundante, ela é farta, tá? Ela é generosa, a laranjeira é generosa, né? O limão, né? Quem não gosta, os dois tipos de limão, eles têm características diferentes por causa das quantidades diferentes de moléculas, tá? De D-limoneno e de pineno. Então, um dá mais coragem, o outro dá mais centro. Um dá mais motivo e o outro dá mais clareza mental e objetivo. E vamos para a vida. Vamos para a vida. E eu quero mais vida, tá? Essa aqui eu conversei com algumas pessoas agora na convenção da Lotus Azul, porque é uma flor que assim me emociona. É uma flor que fica 3 dias por ano aberta. Ela faz a gente ir lá pra dentro e buscar a nossa essência assim, ó, saca-rolha, sabe? E é o despertar. É o despertar da nossa essência, de quem a gente é. Vai lá, cutuca o nosso espírito, sabe? O nosso foquinho de luz e fala: vem de volta. Pega a gente pela mão, e fala: vem de volta, você pode, sabe? E além do que ele é muito cheiroso. Quem tem o kit de flores é um potinho assim, ó. São gotinhas valiosas que a gente tem. Eu uso raramente, e ele inspira. E ele faz isso, ó. Ó como a flor é linda. Ó, abre, vem pra vida. A mandarina verde, o green mandarim, o meu tá lá no meu quarto, que eu inalo ele à noite antes de dormir. Já falei tudo aí, né? Esperança. Amanhã é um dia que você vai brilhar. Amanhã é um dia que o sol vai estar dentro de você. Pronto. 1.000 folhas, gente. 1.000 folhas, né? Com romã. Quem não entendeu o que que é isso aí, é o Yarrow Pom, é o nosso
Azul maravilhoso. Ai, me arrepia. Falar da mandarina, do green mandarim é. Desculpa, mas o Yarrow Plum, o mil folhas, ele é azul, tá? Apesar da flor ser branquinha, ele é azul, cheio de camazuleno, altamente regenerador. E também aumenta muito a nossa conexão com o outro. Vem, eu te recebo, eu te acolho, tá? E também põe o pé no chão. E a romã, ela é muito generosa também, né? Muito generosa. A gente abre a romã, é uma infinidade de sementes. Então, é generosidade também ali, né? Brotando. A mirra é pé no chão, muito pé no chão. E ela reconecta laços. E ela é um cheiro de terra que dá a sensação de que eu tô enraizada de novo, sabe? Voltei, tô em casa. Tô em casa. E quem que dá essa sensação de casa? Na colo de mãe? É isso, tá? É sobre isso. Laço e colo de mãe. Nero, ele é a flor da laranjeira, tá? O Nero, ele é a florzinha da laranjeira. Não é do limão, é da laranjeira, tá? E é aquele cheiro gostoso que acalma, né? E também resiliente. E são muitas flores e de mãos dadas. Então, se a gente quer chegar num momento de estar num ambiente de equipe, o Neroli, gente, como é gostoso, quanto o Neroli é gostoso. Também tem no kit de flores. Orégano, parece que a gente fica com cheiro, que o ambiente fica com cheiro de pizza, mas não fica não, só aumenta a nossa humildade. A gente abaixar a cabeça e falar, tá tudo bem, eu vim aprender. Eu reconheço a minha fragilidade, eu reconheço que eu preciso melhorar. E com as crianças, pedir desculpa para as crianças. Falar desculpa, meu amor. Mamãe não estava boa, mamãe não estava bem, papai não estava bem. Eu preciso te pedir desculpa porque eu não fui legal ontem. É, às vezes eu falei uma coisa que deixou você triste, mas foi sem querer. Eu vim pedir desculpa para as crianças. E ser flexível com as crianças. Não só no ambiente de trabalho. A gente não tem só que abaixar a cabeça no ambiente de trabalho, a gente tem que também ser flexível com as crianças. Patchouli é uma flor que parece com a lavanda. Ela é bem lilazinha, também compridinha, assim, ela dá em cachinhos assim para cima. E também aumenta a confiança e o equilíbrio. Tudo bem, eu posso e eu mereço, tá? O palo santo, que é o guaiacude, também aumenta a consciência, a minha consciência, não a consciência lá, a consciência aqui. E também, assim como a lavanda, a honestidade emocional. E o Siberian Fir, que é uma delícia, também aumenta a minha conexão comigo e me permite ter mais sabedoria em relação ao todo e me permite viver o aqui e o agora. Não tenho que me preocupar nem com ontem, nem com amanhã. Se eu tenho o aqui e o agora, é já que eu vou viver. A rosa, né, é outra que também nos faz pensar na mãe, porque eu estou aberta a ter amor, a receber amor, e quem é a maior fonte primária e primeira disso é o colo de mãe, é o útero, e aceitar viver isso. Salves clareia é mais uma flor, é mais uma das plantas que tem muita conexão também com o útero, também com a vida hormonal feminina, e ela é muito relacionada à clareza espiritual e à intuição. Sândalo também nos traz muito pé no chão e quietude e tranquilidade. Pé no chão e quietude. E faz como o orégano, humildade. Baixa a cabeça, respira, entende, se ouve e veja se está na hora de dar um passo para trás, para olhar de outro ângulo, fazer a pausa.
Ah, sempre viva, o tal do Helichrysum, né? Que as pessoas têm uma dificuldade de falar esse nome. Fala sempre viva, tá? Ou Immortelle. Essa aqui é a florzinha. Ela é sequinha, por isso que chama sempre viva, tá? Coragem, esperança, renovação. Agora as misturas todas, tá? Aqui tem uma legendinha, porque do lado de cada um eu coloquei para quem que a gente vai, em que momento que a gente vai usar, se é diferente, se pode ser para todo mundo ou não, e qual uma indicação sugerida, tá? Este eu tenho paixão por ele, que é o banho de floresta. E é um dos que eu estava inalando um pouquinho antes da gente começar. O banho de floresta, ele traz a sensação de paz, ele pacifica o ambiente. Quem nunca andou no meio de uma floresta, aquele cheiro de terra molhada, aquele barulho de passarinho, ou da gente andar e quebrar os galhos e ouvir os bichinhos ali, dá uma sensação de paz. É ele. E os cheiros de plantas e de pinhos e de madeiras, isso aqui traz o pé no chão com profundidade e expande a respiração. Então, banho de floresta para a família inteira no ambiente, tá? O Calmer, que é um mix que tem camomila romana, tem lavanda. Será que a gente pode usar para as crianças terem serenidade e a sensação de estar num abraço, de conseguirem acalmar quando elas estão surtando aqui, né? Será que dá? Dá, tá? E especialmente melhorar a qualidade de sono delas, sair da zona do medo, tá? Para aumentar a espontaneidade da família inteira. A família inteira precisa voltar a dar risada, brincar. Sunny Citrus, tá? Cheiro de férias. Sensação de acalento, um abraço gostoso, quentinho. Malama, que tem um monte de cheiros de folhas. E o sândalo havaiano, que tem algumas coisas diferentes de ação no sândalo havaiano. O Super Mint é uma mistura de todos os hortelãs, todos. Se a gente coloca ele no ambiente, e aí com ressalva para crianças menores de 7 anos não é legal, tá? A gente fica assim, ó, tá? Cabeção, bota raciocínio lá na casa do chapéu, tá? A gente sorri e a gente tem muito mais perspectivas positivas. Uau, a gente consegue enxergar melhor as coisas, tá? Então essa foto aí eu achei ela muito interessante. A gente consegue criar mais, tá? O motivate, a gente aumenta aqui a sensação de ser mais resiliente. Então, tronco foi cortado, ok, mas a árvore não vai morrer. Ela quer crescer de novo e ela está determinada a fazer isso. Ela vai em frente. O hope, esperança, o próprio nome diz, ela se aceita e ela vai em busca da autocura, tá dentro dela mesma. Pode? Pode, tá? Pode. É fresco, amadeirado e muito suave. Tem um horizonte na frente? Tem, tem. Tem sim um horizonte na frente. Quem não, né? Para quem esse aqui não serve? De preferência para os adultos, porque ele tem cânfora, tá? E eu entendo os meus limites, mas eu persevero. O steady, que é o equivalente ao balance para as crianças pequenas. Por quê? Porque quando a criança está na zona do medo, do pânico, da briga, devolve a criança para o centro. Ela entende que ela precisa se controlar, se encontrar e se controlar, tá? E ela pode ser autêntica, ela não tem que ter medo de ser ela mesma, porque vai brigar comigo, porque não gosta da maneira como eu tô agindo e a criança se encolhe. E fica com mais medo ainda de falar, de sentir. Muitas vezes a criança se encolhe porque ela tem medo de mostrar para os pais a emoção dela. E aí, na hora que ela não aguenta mais, ela extravasa se descontrolando, tá? O adaptive, bom, adaptive é um caso à parte de amor para muita gente aqui, né? Muita gente.
muita gente, e ele não sai do meu lado, né? Porque nos momentos em que eu tenho situações de muito desafio no hospital, muito desafio, ele fica no meu bolso no hospital e é com ele que eu trabalho, porque ele me tira do pânico, ele me tira do risco de ter as minhas crises de pânico e me permite encontrar foco para agir de maneira assertiva. Então, ele me ajuda a entender que sim, eu tenho os meus limites e eu consigo agir com tranquilidade e com segurança. Eu estou adaptada. O Elevation, o nome dele já fala, né? Eu levanto meus braços e sorrio, ele me traz muita alegria sempre. O cheiro dele é simplesmente de transbordar o ambiente. E faz muita diferença ter o Elevation. No meu consultório, ele é o cheiro, junto com mais um. Para as crianças em fase de escola, que estão com dificuldade de se concentrar na escola, porque em casa tá difícil, não adianta usar o Thinker para criança que não está na escola. Não faz sentido. Agora, para criança que está na escola, o Thinker, tá? Porque vai dar para ela a capacidade dela se concentrar naquilo. Agora, a criança que ainda está só desenhando, brincando na creche, Thinker não faz sentido, tá? E o equivalente para o adulto, tá? Para dar a concentração, é a minha dupla, é o Jasmim com o Intune, tá? Eu estou presente, eu estou aqui e eu me concentro no que eu estou fazendo. Eu uso o Jasmim e o Intune todo dia, muitas vezes ao dia, é a minha dupla de perfumes. Para criança que merece celebrar a coragem que ela precisa ter. Então, aquela criança que é muito medrosa, tem pânico de fazer qualquer coisa, que não sai da barra, da calça dos pais, não dá um passo para o lado porque tem medo, aquela criança que está no desfraude, aquela criança que não quer fazer nenhuma atividade física sem a presença dos pais, que está com medo de ir para a escola, que está com medo de tudo. Não quer, não quer. Vai conversar com alguém, se esconde atrás dos pais, sabe? E fica segurando na roupa dos pais. O Brave, celebrar a coragem. Campeão. O Stronger. O Stronger não é só para a imunidade das crianças. Ele dá autonomia e faz a criança perceber o que que tá legal e o que que não tá, tá? O que que pode, o que que não pode. Até aqui você pode ir, daqui para lá você não pode mais. Isso aqui você pode fazer, isso aqui tá certo, daqui para lá tá errado. Não, e a criança consegue ter esse discernimento, tá? Forgive. Forgive é alguém que eu comecei a usar não faz muito tempo. Ele faz parte do kit emocional e eu fiquei muito grata porque eu não usava e comecei a usar. E ele faz a gente ter mais tolerância com a gente mesmo para poder ter com o outro, e mais amorosidade com a gente mesmo para poder ter com o outro. E essa imagem falou muito para mim, falou muito para mim, porque a gente só consegue ser um com o outro quando a gente consegue ser um com a gente mesmo. O perdão a gente começa a dar para nós. Serenity, ele permite a conexão com o todo e dá tranquilidade para a gente. E é uma mistura que faz a gente dormir melhor, porque ele tem lavanda com cedro, e é o cedro que coloca o sono lá na profundidade, nas ondas delta. E isso é maravilhoso. A gente tem as frequências de ondas, né? 5 ondas, né? E é aqui, ó, que a gente tem o sono mais profundo, e aí a gente dorme muito bem. Serenity tá na minha prateleira do lado da cama, e eu inalo e passo na minha fronha para dormir com o cheirinho dele, e aí é gostoso. O Citrus Bliss, tem gente que ficou apaixonada quando eu dei uma palhinha sobre o Citrus Bliss, porque ele, assim, ó, crianças fazendo todos os tipos de caretas e brincando, porque ele aumenta, assim, a nossa espontaneidade, a nossa confiança de ser quem a gente é e a nossa capacidade de ser criativos. E ele aumenta muito a liberação da nossa serotonina e da nossa dopamina, então a gente fica bem. A mistura do meu consultório é Citrus Bliss com Elevation e é gostoso. E aí, para a gente colocar aqui
o nosso dia em paz, a nossa conexão com a serenidade e com a nossa espiritualidade. Para terminar, a gente precisa sim reconhecer que a gente é humano desde sempre, né? Juntar todo mundo para fortalecer a nossa fé, ser resiliente e fazer os nossos filhos entenderem que a gente sim também tem fraquezas, conversar com as crianças, tá? Buscar apoio sempre que necessário, ter conversas claras e francas, tá? E cuidar, eu não posso dar nada para o outro que eu não estou colocando aqui primeiro. Certo, eu espero ter trazido uma mensagem, um cuidado, um carinho de verdade, com todo o meu amor para vocês. Gente do céu, que aula é essa? Misericórdia. Gente, essa mulher, ela consegue, com esse tamanhinho dela, se superar a cada apresentação, juro por Deus. Ela é uma coisa assim, não. Quero que a gente dê uma salva de palmas, mas bem dadas mesmo para ela, porque ela merece muito. Cara, você é ouro na nossa vida. Muito obrigada. Eu sei que hoje você estava muito nervosa, né? Então eu sei que não é fácil nem falar, também não é fácil para a gente escutar, né? Não é fácil, porque a gente se enxerga em vários momentos, porque às vezes a gente não depende da gente, né? Eu decidi não voltar para o CLT porque eu queria ter meu filho, eu queria ser mãe de verdade, eu não queria terceirizar o meu filho. E o meu filho pode reclamar de tudo, menos que eu não fui ali, ó. A mãe presente, que viu o primeiro passo, o primeiro dente que caiu. Mas não é todo mundo que pode fazer isso e a gente se pune. Então, assim, os olhos, gente, ajudam a gente muito, muito. O suporte que eles dão é absurdo. Então, revejam essa aula, está sendo gravada, peça para a pessoa que te convidou para te passar essa gravação e espalhe isso para o maior número de pessoas, porque aqui nós temos soluções naturais. Essa caixinha aqui não é medicamento, não tem contraindicação se usado correto. Então, aqui nós